Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. 3 momentos na vida de Jesualdo Cavalcante, um piauiense. Um piauiense, aliás, acima da média de muitos piauienses. Um político, aliás, acima da média de muitos políticos piauienses. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei aqui no canal, tá bom? Que você se inscrevesse e também compartilhasse, tá? Ativasse as notificações no sininho para receber informações de futuros vídeos que a gente publicar. A história é a seguinte: Jesualdo Cavalcante Barros nasceu em Corrente, no extremo sul do estado. E ele era uma pessoa com uma formação rural, mas muito apegado à leitura, muito apegado às letras, às artes, à cultura de um modo geral. E veio para Teresina estudar. Morou na casa do estudante, estudou no Liceu Piauiense, teve a oportunidade, evidentemente, proporcionada pelos seus pais, pela sua família, de ter uma formação acadêmica, uma formação cultural. E, como estudante, ele liderou movimentos em defesa da cidadania, em defesa dos direitos dos estudantes, em defesa principalmente da democracia, naquele período, começo dos anos 60, quando havia muita agitação nos meios estudantis. Elegeu-se com isso vereador de Teresina, ligado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, portanto ao governo do presidente João Goulart. E logo ele sofreu por isso, porque havia realmente uma grande perseguição aos políticos que tinham essa concepção de defesa dos direitos dos menos favorecidos, das classes estudantis, daqueles que queriam o benefício da maioria. E por causa disso, Jesualdo Cavalcante teve o seu mandato cassado pela Câmara Municipal de Teresina, e a Câmara que na época era presidida pelo professor Walfer Reis, Raimundo Walfer Reis, que depois seria secretário de Estado da Educação, 3 vezes prefeito de Teresina, um dos políticos mais honrados e evidentemente mais reconhecidos do nosso estado do Piauí, mas que naquele momento atendeu a uma pressão, a uma determinação do regime militar para caçar Jesualdo Cavalcante Barros, e assim como no estado aconteceu a cassação de uma série de deputados, políticos, prefeitos. Agora, Jesualdo Cavalcante, ele foi humilhado, ele foi colocado em praça pública, foi colocado em cima de um caminhão e com ele desfilaram em praça pública acorrentado para humilhá-lo, para mostrar que ele era uma pessoa que estava ligada aos comunistas, e naquele tempo tinha até essa ideia trágica de que os comunistas seriam devoradores de criancinhas, né? Não tem nada a ver. Segundo o próprio Jesualdo me contou, e ele tem um livro, inclusive esse livro está aqui, ó. Ele relatou isso num livro chamado Tempo de Contar, o que vi e sofri nos idos de 1964, em que ele autografa ao jornalista Tony Rodrigues com estima e admiração do Jesualdo Cavalcante. Foi no dia 27 de dezembro de 2006, está aqui o autógrafo do meu querido amigo Jesualdo, que partiu neste mês de fevereiro de 2019, infelizmente vitimado por um câncer. O segundo momento na vida do Jesualdo que eu gostaria de destacar foi o Jesualdo eleito deputado federal para a Assembleia Nacional Constituinte e o Jesualdo secretário de Estado da Cultura no governo Hugo Napoleão. Na Assembleia, a participação dos grandes debates nacionais em defesa da valorização da cultura regional, da cultura de cada estado, que ele pôde colocar em prática como secretário de Cultura através do grande projeto Petrônio Portela, que publicou inúmeros livros, e eu já até falei sobre o projeto Petrônio Portela, em que a Secretaria de Estado da Cultura fazia a publicação de livros e os distribuía gratuitamente para a universidade, para escolas, tanto públicas quanto para estudantes de escolas particulares, de modo que se pudesse propagar cada vez mais a cultura e o conhecimento sobre a literatura piauiense entre os jovens, e assim esses jovens pudessem valorizar o conhecimento acerca dos nossos intelectuais, do desempenho, do comportamento e do pensamento piauiense e também da história do nosso estado. Então esse é o segundo momento, porque depois de humilhado pela ditadura militar, ele conseguiu se soerguer, se elegeu deputado, depois se tornou deputado federal e pôde contribuir de maneira determinante com a valorização da cultura do nosso estado do Piauí. O seu terceiro momento, no nosso comentário aqui de hoje, que eu reputo como também de muita importância, porque foram muitos, mas destacamos esses 3 momentos aqui,
para o nosso grande amigo Jesualdo Cavalcante Barros. O seu terceiro momento foi, sem dúvida alguma, a sua passagem pelo Tribunal de Contas do Estado, colocando em prática o combate à corrupção, os princípios de transparência, de moralidade, no tocante à questão constitucional, e naquele momento em que se implantava a lei de responsabilidade fiscal, se implantava essa cultura de combate à corrupção que existe no Brasil, que está predominando no Brasil e que faz com que a gente veja senadores da República sendo colocados na cadeia, presidentes da República sendo condenados, partidos de esquerda que antes pregavam uma coisa, quando chegaram ao poder fizeram outra completamente diferente, serem banidos da vida pública, proscritos da própria legalidade, não por uma situação institucional, mas pela própria questão das urnas, pela própria questão do reconhecimento popular, que lá naquele momento em que Jesualdo começou a sua atuação no Tribunal de Contas do Estado, ainda chamado de louco, mas isso não vai dar certo, tem que remar contra a maré, isso é uma loucura. E ele insistiu para implantar a cultura da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, a cultura da probidade administrativa acima de tudo. Então esse é o terceiro momento na vida deste imorredouro homem público que é Jesualdo Cavalcante Barros. Mas ainda tem a sua passagem pela presidência da Assembleia Legislativa, não é? O combate àqueles servidores que ficavam em casa e o dinheiro só iam no dia de receber. E ele combateu isso e realmente foi um grande momento também na vida do Jesualdo. A sua tentativa de chegar à prefeitura de Teresina, que não foi possível, infelizmente o teresinense perdeu uma grande oportunidade de eleger um grande homem público e que a sua cidade natal lhe deu esta oportunidade e que ele soube honrar sem nenhuma dúvida. A história saberá julgar o seu legado, muito mais do que essas palavras que eu procuro transmitir aqui como um mero observador da cena política, como um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parente importante e vindo do interior, assim como Jesualdo Cavalcante Barros, observando e sentindo que o mais importante é fazer o que é certo. Por isso, se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o nosso vídeo. Um grande abraço a você. Não deixe de nos acompanhar nas demais redes sociais. Tony Rodrigues 43 no Facebook, Tony Rodrigues Além da Notícia no Instagram e no Twitter, Tony Rodrigues 39. Valeu, pessoal!